Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos iniciando segunda-feira, dia 29 de junho. Estamos aqui no nosso encontro, no pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Esse tempo que nós temos, para conversar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. E você que está sempre conosco aí, aguardando o horário de começar, convido você a deixar aí o seu oi, seu boa noite, compartilhar para outras pessoas, esse momento. Para nós é uma alegria estar junto com os irmãos, junto com todos vocês da Segunda Igreja, outras pessoas de outras igrejas. E eu estou preparando tudo aqui, você vai compartilhando, vamos aguardar mais um pouquinho, ver quem vai chegar, que é sempre um encontro, nosso, estar aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de correria, estarmos juntos. Então, enquanto eu estou convidando aqui o pessoal que está fora, eu quero pedir a você que você também compartilhe com seus grupos, no seu WhatsApp, com as pessoas que estão aí longe, porque é um tempo que nós temos de estar juntos, um tempo de pandemia, um tempo de medo, apesar que tudo parece estar voltando já ao normal, e o nosso desejo é que breve as coisas aconteçam e volte ao normal. É um tempo também de estarmos em oração, estarmos juntos, buscando a presença de Deus. Então quero convidar você a estar junto com a gente, quem está chegando aí pela primeira vez, quem entrou aí no Face, quem mais tarde vai estar também no YouTube. E nós estamos também pensando um jeito de como fazer isso, ao mesmo tempo, as duas coisas, está no Face e está no YouTube. Mas o mais importante é que nós estamos juntos, nós estamos sempre aqui buscando a presença de Deus. Deixa eu ver quem está chegando, quem já chegou. Cláudia Andrade, Maria da Penha, Mary Wendels, Deus abençoe, Maria de Fátima, Regina Baraúna, Gilca, Roseni, Adriano, Paula, sempre com a gente. Manda um abraço aí pro Abel, pra turma aí, Cristina, povo abençoado. Abílio e Valdeia, aí meus pais, meu irmão. Mário Drummond, Maria de Fátima, Eurico, sempre com a gente também. Ademilda também, sempre com a gente. Nete Fernandes. Rildo Araújo, Deus abençoe. Flávio Feliciano Cabral, tá chegando. Então quem tá chegando vai dando boa noite, vai deixando um oi. Se você tem algum pedido de oração a fazer, pode registrar. Vamos orar no final. E enquanto isso eu tô convidando aqui o pessoal que às vezes perde a hora, chega mais tarde, passa mais tarde. Tem gente que só chega na hora que a live já está terminando, mas não tem problema não. Você pode assistir de novo, é só você ir lá, clicar o botão, assistir novamente, fazer os comentários que você deseja fazer. E vamos em frente, vamos em frente. Vamos caminhar, o negócio é a gente não pode parar. Beleza, vamos lá pessoal, o seguinte, segunda-feira nós já estamos chegando no final do Evangelho de Lucas. Quem acompanhou. Quem acompanhou pode ir lá, quem não acompanhou pode ir lá no YouTube e conseguir exatamente os estudos anteriores. Você vai poder ver um estudo expositivo, versículo por versículo. Nós lemos um texto, vamos comentando e aprendendo sobre esse texto. Nós estamos exatamente falando sobre o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é um evangelho bem humano, bem próximo, trazendo um Jesus mais próximo, um Jesus humano, um Jesus que vai apresentar o homem perfeito. E nós escolhemos esse evangelho para a gente poder pensar. Eu já estou preparando os próximos estudos, provavelmente nós vamos falar sobre as cartas da prisão, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E aí nós vamos pensar aqui por que ele escreveu, para quem ele escreveu e qual foi o motivo que levou ele escrever essas cartas da prisão. Nós vamos aprender o momento histórico na vida de Paulo, vamos entender também o que cada carta quer dizer para a igreja daquele tempo, como também para a igreja de hoje. Nós vamos fazer uma colocação histórica e vamos também, provavelmente na próxima semana, não nessa, nós vamos ainda seguir com o Evangelho de Lucas, mas na próxima semana nós vamos trabalhar então as cartas da prisão, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E vamos estudar uma por uma, colocação, ponto, vamos traçar a parte histórica e também a aplicação
nos dias de hoje, porque nós precisamos e necessitamos entender as cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu, ok? Mas hoje ainda estamos no Evangelho de Lucas. Eu estou vendo aí quem está chegando. Carlos Rubens, Deus abençoe. Irmão Carlos. Paulo Roberto, Deus abençoe. Marcos Leite, Bonifácio está por aí também. Beleza, o pessoal tá vindo na paz. Deixa o oi, deixa o boa noite, que para nós isso é importante. Amanhã nós vamos nos pronunciar sobre o nosso retorno. Eu farei um pronunciamento oficial e trarei para os irmãos, né? Ainda estamos estudando isso, esse retorno, estamos ainda observando o tempo, observando a prefeitura, observamos tudo isso. Mas o que eu posso dizer aos irmãos é que as coisas já estão voltando à sua normalidade. As fábricas estão abrindo, o shopping está aberto, as ruas estão funcionando, feira funcionando, tem todo mundo indo trabalhar e a igreja precisa voltar às suas atividades. É claro que nós vamos ter um cuidado diferente, mas nós precisamos voltar. Não tem como nós pararmos no tempo. A igreja tem uma missão, ela tem um compromisso de pregar e ensinar a palavra de Deus. E para isso, a igreja precisa estar de portas abertas para receber as pessoas, né? Claro que com todo o cuidado que nós vamos ter, mas nós não podemos ficar desativados. Apesar que a igreja tem trabalhado na área social, mas nós vamos voltar com o processo de manifestação da palavra, da oração, da pregação e também dos louvores. Isso vai ser muito bom. Mas deixa para amanhã, durante o dia, eu devo gravar alguns vídeos, vou escrever alguns textos para que a igreja fique informada de como será e quando será o nosso retorno. Ainda peço que você aguarde até amanhã, tá bom? Para a gente poder resolver isso. Vamos então estudar, já são 20 horas, né? O tempo está passando. Vamos então no nosso Evangelho de Lucas, como estudamos todos os dias. Convido você, Lucas capítulo 22, do versículo 1 ao versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 20, 1 ao 20. Vamos apenas caminhar nesse sentido. Eu vou dividir esse capítulo em dois estágios. Nós vamos hoje comentar sobre a paixão de Jesus em relação ao seu sacrifício e amanhã nós vamos falar sobre Judas. Algumas características que nós encontramos em Judas, que nós precisamos pensar sobre a nossa vida. Judas era um homem normal, era um homem comum, mas ele agiu de uma forma errada, de uma forma com caráter ruim, porque ele traiu, e nós vamos analisar o perfil de Judas amanhã. Hoje nós vamos falar sobre essa questão do momento em que Jesus entra em Jerusalém e como o cenário já está pronto para Jesus ser preso e crucificado. Então vamos ler então o texto de Evangelho de Lucas, capítulo 22. Diz assim: a festa dos pães asmos, pães sem fermentos, também chamado de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinha medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi os principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhe entregar a Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que o prendesse, quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia das festas dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a festa da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que o preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, e na casa onde ele entrar, sigam-no ao dono. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comereis a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. E quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento.
pois eu lhe digo que agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e agradeceu a Deus. E depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntaram uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessa? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. E Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Qual maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo? Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês com quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhe concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Eu caminhei um pouco mais e até o 20, acabei chegando até o versículo 30, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa cronologia. Bom, primeiro, pessoal, nós vamos entender que Jesus, ele não foi pego de surpresa. Nós precisamos entender que Jesus já havia anunciado aos seus discípulos que ele seria preso em Jerusalém. Lembra que quando Jesus anuncia, antes de chegar o momento de ir a Jerusalém, ele anuncia os seus discípulos e diz: eu vou para Jerusalém, serei preso, irão cuspir em mim, irão me prender e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O texto vai dizer que os discípulos não entenderam nada do que ele estava falando. Mas Jesus já sabia o que estava para acontecer. E nós vamos entender, havia há um tempo atrás uma discussão. Quem foi que matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? E nós cristãos, nós temos uma resposta muito clara em relação a isso. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Apesar de Judas ter o traído, mas Jesus já até sabia que ele seria traído por Judas. Nada foi oculto a Jesus. Jesus sabia que seria preso, que seria torturado, que seria levado para ser chicoteado, porque na verdade Jesus, ele veio se entregar pela humanidade. Então, quando alguém começa a discutir que foram os judeus que mataram Jesus, foram os romanos que crucificaram Jesus, nós chegamos a entendimento que, na verdade, Jesus se entregou. Quando ele vai a Jerusalém, na frente dos discípulos, no pé da cidade, ele já havia anunciado: eu vou lá e vou ser preso. Eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eles irão zombar, de mim, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E essa visão que nós temos exatamente do Evangelho é um Cristo que se entrega. Então, quando nós começamos a pensar o que está para acontecer, exatamente antes de Jesus ser preso e ir ao julgamento, ele agora está celebrando a ceia. O que é a ceia? A ceia é um memorial, é um momento em que vai se celebrar, é um momento nós fazemos na igreja, o pão e o cálice, o vinho simboliza o sangue e o pão simboliza o corpo dele maltratado. E pense comigo, ele está celebrando isso antes de ser morto, antes de ser crucificado. Ele já está preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de acontecer. Então, quando nós começamos a ver o Evangelho de Lucas, o evangelista, ele registra exatamente o momento em que Jesus está próximo de ser traído, que ele está se entregando pela humanidade, e ele está deixando aqui uma marca, que no caso é a ceia, é um momento de comunhão, é um momento dos discípulos estarem juntos, e ele já sabe que há uma conspiração sendo preparada. Quando nós olhamos os versículos 1 e 2, duas coisas aqui nos chamam a atenção que a gente precisa pensar. Primeiro, que o cenário já está pronto.
O cenário já está montado. Olha o que diz o capítulo 22, versículo 1. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinha medo da reação do povo. Então já havia uma conspiração sendo preparada. E quando nós olhamos a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa, era uma grande celebração que acontecia em Israel. Era um momento em que o número de judeus aumentava muito em Jerusalém, e os sacerdotes e os escribas, eles tinham exatamente medo da reação do povo, se isso acontecesse no momento da festa. Essa festa durava em torno de 7 dias, era uma grande concentração, porque era uma forma dos judeus celebrarem, né? Os irmãos sabem muito bem, a Páscoa é a saída do Egito, é a celebração que o povo tinha de lembrar, né, a amargura do Egito e também a saída do Egito. Então era uma festa muito eufórica, porque se nós formos olhar, Roma ainda estava sob pressão do povo judeu. E o povo ainda respirava o desejo de ser liberto. Então, prender agora o Messias, aquele que está anunciando, que está curando, que está trazendo uma certa euforia na cidade, nesse tempo da Páscoa, seria algo muito complicado. E era uma questão política, porque eles pensavam assim: nós vamos prender a Jesus ou matar Jesus exatamente na Páscoa, nesse momento em que o povo está todo mundo junto, está todo mundo celebrando, está todo mundo comemorando. Fazer isso agora não seria algo correto. E aí, quando nós observamos esse texto, nós vamos ver que já existia essa conspiração, já havia o desejo, né? Havia uma trama no coração dos sacerdotes para exatamente prender a Jesus. Era uma conspiração planejada, algo que já estava premeditado, né? Premeditado, já havia a intenção. E agora, o que nos chama a atenção é que há uma facilidade para esses fariseus e esses escribas diante da oportunidade de prender a Jesus. Por quê? Porque um dos discípulos se propõe a traí-lo. Alguém de dentro, né? Alguém que estava junto. E nós chegamos a comentar agora, semana retrasada, a questão do beijo, né? Por que o beijo foi tão importante na traição de Jesus? Pense comigo, Jesus era um homem comum, era um homem do povo. Ele andava no meio da cidade, se vestia igual aos seus discípulos. Ele andava, tinha a mesma forma de viver, a mesma forma de andar. Ele comia junto com os seus, né? O povo. Ele estava no meio do povo. Ele andava com o povo. E o que é interessante é que essa atitude de Jesus foi necessário um código para poder mostrar quem era que deveria ser preso. Então, quando Judas faz esse código, aquele que eu beijar na face, é esse que vocês devem prender. Então, quando Judas vai beijar a Jesus, há um simbolismo nesse beijo, no rosto. Porque era necessário dizer quem Jesus era, porque ele era muito parecido com os seus discípulos. Ele se vestia como, ele andava da mesma forma, ele falava do mesmo jeito. Era um Cristo do povo, era um Deus que se fez homem e habitou no meio do povo. Esse Messias não estava em palácio, esse Messias não tinha roupa de luxo, esse Messias não tinha nenhum destaque na sua aparência, porque não precisaria de nenhum beijo, porque de longe não, você vai saber quem o fulano é. Ele é assim, 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 assim. Então é fácil de você identificar. Jesus ele tinha tanto cheiro do povo que foi necessário que um beijo diferenciasse quem deveria ser preso. E isso nos chama atenção, né? Da simplicidade, da humildade, da forma como Jesus se comporta, da forma de Deus habitar no meio de nós. E muitas vezes nós queremos aplauso, queremos glamour, queremos nos destacar diante da multidão. Alguns até desejam palácios, desejam honras, desejam holofote, e nós observamos que o Cristo que nós servimos e que nós adoramos e cantamos, ele se vestiu como um de nós.
ele esteve no meio do povo, ele comeu com o povo, ele andou no meio do povo, ele esteve com doentes, ele esteve com mulheres, com crianças, ele esteve atendendo a todos aqueles que foram ao seu encontro. Então, dentro do cenário que está sendo já montado, havia uma conspiração para prender a Jesus a todo custo. Só que eles não sabiam como fazer isso. Eles tinham preocupação de, nesse momento da festa em que todos os judeus estavam juntos, eles causariam alguma revolução na cidade, porque prender Jesus agora não seria adequado. Mas surge uma oportunidade, simplesmente, de Jesus ser traído por um dos seus discípulos. E também nos chama a atenção, nessa preparação dessa trama, né, já costurada, já preparada, né, o bolo já estava na forma. Nós vamos ver que essa proposta de Jesus exatamente no período da Páscoa subir a Jerusalém para ser preso e torturado é algo que nos chama a atenção, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem também uma proposta, tanto a ceia, que relembra, né, o momento da sua crucificação, lembra o momento da sua morte. Jesus ser preso no período da Páscoa e ser morto no período da Páscoa também teria muito simbolismo com o Velho Testamento. Porque exatamente na Páscoa, na saída do povo judeu que estava comemorando a saída da prisão dos egípcios, da tortura e da escravidão, era exatamente através da morte de Cristo que o homem seria liberto do seu pecado. Eles estavam comemorando a libertação dos egípcios, que era a escravidão, relembrando, né, o momento em que os judeus viveram cativos, num momento que os judeus viveram aprisionados pelo Egito. Nós vamos ver isso no Velho Testamento. Agora Jesus vai a Jerusalém exatamente no período das festas para trazer agora um novo simbolismo, né? A ceia do Senhor é a comunhão, é o partir do pão. Agora a celebração não é mais a libertação do Egito, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito, agora nós celebramos a libertação do homem cativo pelo pecado, cativo pela destruição da sua alma em relação a estar afastado de Deus. Jesus agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora é a Páscoa, ele agora é a celebração. E isso teria uma conotação muito forte. Mas exatamente nesse momento em que Jesus ele é traído, e então vai se cumprir na vida de Cristo o seu chamado, a sua missão. Então eu quero apenas 2 pontos apontar aqui para você dentro desse texto que nós podemos extrair dele para a nossa vida e pensar amanhã nós estaremos juntos aqui falando sobre algumas características do traidor Judas e o que a teologia pensa sobre a questão de Judas. Mas o que nós podemos tirar desse texto hoje é que, primeiro, havia uma conspiração já preparada. Jesus não foi preso de surpresa. Jesus sabia até quem iria trair. Jesus sabia quem era o traidor. Nós vamos ver também que Jesus vai a Jerusalém já falando aos seus discípulos: olha, quando eu chegar em Jerusalém vou ser preso, eles vão cuspir em mim, vão colocar uma coroa na minha cabeça, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Então algo que tem que ficar claro para nós, agora nesse texto: Deus não é pego de surpresa. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Se nós olhando por esse aspecto de que Deus não pode ser preso, não pode ser pego de surpresa, a nossa alma descansa, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós. Então, por mais que as fatalidades da vida, as dificuldades da vida possam vir, a tribulação, a doença, o desemprego, até a morte, nada foge ao controle de Deus, porque Ele tem um controle sobre todas as coisas. Então, quando nós olhamos, né, para Davi, lá no Salmo, né, falando: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta,
É porque exatamente Ele é um Deus que conhece a nossa vida, conhece a nossa história, conhece o nosso presente, conhece o nosso futuro. Então não há nada que pode fugir do controle de Deus. A própria crucificação de Cristo, Ele já sabia quem seria o traidor e Ele sabia o que Ele iria passar, mas Ele se entregou para que a humanidade fosse liberta. Então, diante dessa visão, nós precisamos descansar no dia mau. É claro que temos que nos prevenir da doença, é claro que nós temos que nos resguardar, nós temos que nos cuidar, temos que ir ao médico, temos que nos tratar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas não há nada que foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Ele é onisciente, ou seja, Ele tem conhecimento de tudo, a todo tempo. Então, diante dessa palavra, nós precisamos descansar o nosso coração ansioso, o nosso coração medroso, o nosso coração apavorado diante de notícias, diante de situações que muitas vezes vêm a tirar o nosso conforto. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. A Bíblia vai falar o que em Jeremias? Antes de ser formado no ventre de sua mãe, eu já te conheci. Então, dentro dessa palavra, a minha história, a minha vida, o hoje que nós estamos vivendo, Deus já sabia. Deus já conhece. E o que nós podemos aprender com essa passagem é que por mais que as coisas estejam difíceis para cada um de nós, não sei a área que você talvez esteja vivendo, uma aflição, saiba de uma coisa, Deus sabe, Deus conhece, Ele não é pego de surpresa. Agora, cabe a nós também lutarmos para sair dessa situação. É momento de nós lutarmos e nos prepararmos para romper essa situação. Mas não pense que Deus é pego de surpresa. Ele sabe, Ele conhece. Então a vontade dele, a Bíblia vai dizer, é boa, perfeita e agradável. Por mais difícil, por mais angustiante que você possa ter recebido essa palavra, essa situação, ou ter passado por algumas coisas na sua vida. Nós não podemos perder isso de mente. Os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O que Ele decretar, o que Ele desejar, o que Ele planejar para mim e para você, isso irá suceder, porque ninguém pode impedir os planos de Deus. E mesmo diante da luta e da aflição, Deus é um Deus presente. Então a trama está sendo montada, há uma conspiração para prender o Messias, mas havia uma dificuldade de prender o Messias exatamente no momento de uma festa, no momento de uma Páscoa em que havia 5 vezes mais judeus em Jerusalém, não seria politicamente correto. Mas surge então uma oportunidade. O traidor que sairia de dentro do próprio grupo, que é Judas, que iria trair com um beijo. O segundo ponto que nos chama a atenção nesse texto é exatamente a forma com que Judas trai. Um beijo, nós já falamos aqui, vamos reforçar. Quem é esse Cristo que está sendo traído? Ele é alguém comum ao povo. Ele é alguém igual ao povo. Ele é alguém que tem cheiro de ovelha. Ele é alguém que parece com seus discípulos. Porque foi necessário criar um código para dizer, olha, vocês devem prender aquele que eu beijar. Porque não havia como diferenciar ele. A sua roupa era igual ao do povo, a sua forma de falar era igual ao do povo, a sua forma de viver é igual ao do povo. Então, o que nós aprendemos com isso? Esse Deus que se fez homem, ele vem em forma humana, com humildade e simplicidade em nosso coração. E o quanto nós temos que aplicar isso em nossa vida. Ele vai dizer que o Filho do Homem não tinha onde repor a cabeça, né? Então, essas coisas nós precisamos aplicar na nossa vida de cristão. Às vezes o desejo de consumir, o desejo de comprar, o desejo de ter, o desejo de ser, pode estar destruindo a vida de muita gente, que talvez esteja com dificuldade financeira agora, estourou cartão, estourou finança, estourou tudo que tinha, perdeu por causa, às vezes, essa necessidade de consumir, de ter, de ser, de vestir, pode estar trazendo não alegria, mas tristeza. E quando nós olhamos a simplicidade desse Cristo, desse Deus que se fez homem, né, que tinha, a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, né, e veio habitar entre nós, que trocou a sua coroa de glória para uma coroa de espinho, essa imagem que nós precisamos aplicar em nossa vida, essa simplicidade de Jesus
ser o Filho de Deus, mas que veio em forma de homem para viver entre nós, morrer por nossos pecados, ao ponto de ser necessário criar um código e dizer, olha, aquele que eu beijar, esses vocês prenderão. É algo muito interessante porque Jesus já deveria ser conhecido por todos. Esse alvoroço que ele cria na cidade, curando leprosos, dando vista a cego, ressuscitando mortos, havia uma fama muito grande, havia um conhecimento muito grande de quem era Jesus. Mas isso não mudou o seu jeito de ser, a simplicidade e a humildade que nós precisamos aplicar no nosso coração. Essa é a visão que nós temos que tirar hoje dessa lição. O trama está montado, mas Jesus não é pego de surpresa. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe até a luta que você está passando. Não pense que ele não sabe. Não pense que ele não conhece o seu futuro. Deus sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. E segundo, a simplicidade e a humildade, em que ele vai exatamente na Páscoa, num momento de grande festa, ser o cordeiro que não é preso. Não foi os judeus que o mataram e nem os romanos. Ele se entrega para que o homem fosse salvo. Porque Jesus tinha até o poder de ser liberto da cruz. Ele teria o poder de não ser preso por soldado nenhum, porque ele conhecia todas as coisas. Mas ele se entregou. Ele é o Deus que se entregou para que a salvação chegasse a cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Humildade sempre, simplicidade no coração e lembrando de que Deus não é pego de surpresa. As lutas que nós vivemos, Deus sabe, Deus conhece, Deus vê, Deus entende e Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Temos que fazer a nossa parte, mas confiar que o Senhor sabe de todas as elas. Então, está passando luta, está passando provação, as coisas estão difíceis, a vida está batendo com força. Meu irmão, descansa, porque Deus sabe. Ele vai te dar força, coragem para você vencer essa prova. O que você precisa fazer é confiar e continuar caminhando em frente, olhando para frente, porque dias melhores virão para cada um de nós. Ok, pessoal? Deixa eu ver quem chegou aqui. Nós vamos orar já, que se você tiver um pedido de oração, faça aí. Nós já vamos terminar aqui. Vamos ver aqui, Marcos Leite, Cláudio Campos, Raquel Paula, Ceissa, Deus abençoe, Sara Melo, Antônio Vitoriano, meu irmão, meu amigo, Marcos Leite, Moisés Sena, Deus abençoe, Anderson Abel, Jurandir, pastor Antônio Sampaio, Doralice, Sheila Melo, Deus abençoe, Edivaldo Guedes, pastor Edivaldo, Adenilson Martins, Deus abençoe, pastor Talvante está com a gente, Gilca, Deus abençoe, Tatá Silva sempre com a gente também, Marilza, e vamos lá, Edneuza, Carlos Baraúna tá aí, Carminha também. Beleza, pessoal? Quem eu não falei, me desculpa, tá bom? E aí nós vamos então orar para terminar o estudo dessa noite. Amanhã estamos de volta e nós vamos falar sobre as 3 características específicas se eu não me engano são 3 não, são 5. 5 características específicas de Judas. Nós vamos falar sobre isso. Vamos pensar sobre o que o Evangelho tem a nos ensinar. Tá bom, pessoal? Um abraço. E vamos orar nesse momento e, se Deus permitir, amanhã estamos de volta, já trazendo aqui uma decisão definitiva para o nosso retorno, né? Vamos falar como nós vamos retornar e quando nós vamos retornar. Ainda não está decidido, eu ainda estou vendo algumas questões, organizando algumas coisas, mas nós vamos voltar. O Brasil está rodando, a vida está seguindo, temos que voltar a trabalhar, daqui a pouco as escolas vão voltar, claro que com cuidado, a doença ainda está por aí. Só nós temos que fazer a nossa parte. Se Deus nos guardou até agora, vai continuar nos guardando também. Tá bom? O Bonifácio está pedindo oração pela família. Tá ok? Está pedindo oração aí. Não sei se tem mais gente pedindo oração. Jorge Luciano também está aí. Deus abençoe. Então é isso, pessoal. Vamos orar então. Vamos falar com Deus. Que você tenha uma segunda-feira ainda de noite abençoada. E amanhã nós estamos de volta, se Deus assim a permitir. A igreja está aberta amanhã, de 8 da manhã a meio-dia. Se você quiser passar por lá, orar, o zelador está lá. Quiser deixar o seu quilo, sua oferta, a igreja está funcionando, né, para a glória de Deus. E breve estaremos juntos. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero render graças porque não há nada oculto que o Senhor não conheça. Te agradeço, ó Deus,
pela nossa vida, pela nossa família. Te agradeço, ó Deus, porque Tu tens o controle de todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. O nosso hoje, o nosso amanhã pertence ao Senhor. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que Tu continues sendo um Deus presente. Guarda a vida dos Teus filhos que estão nessa live, aqueles que irão passar mais tarde, aqueles que irão passar pela madrugada. Que essa palavra abençoe, que essa palavra transforme, que essa palavra produza vida. Quero Te pedir, ó Deus, que o nosso coração possa estar sempre debaixo da dependência do Senhor, com humildade, com simplicidade, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Abençoe a vida, Deus, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Tome em Tuas mãos as igrejas irmãs que também precisam da Tua bênção. Eu oro, ó Deus, por cada casa, por cada família. Se há algum irmão enfermo nessa noite, eu oro que Tu proteja, que Tu livre de todo mal e nos dê, Senhor, uma terça-feira de vitória na Tua presença. Guarda a nossa vida e continua a falar conosco. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. E se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos de volta falando sobre algumas características em Judas, que nós precisamos aprender e tirar para a nossa vida. Um abraço. Deus assim nos guarde. Boa noite, pessoal.